com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. Ora então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Faca Afiada. Eu já me estou a ouvir aqui por trás, né, porque eu estava aqui a fazer a ligação pelo Facebook para ver se as coisas estavam a correr bem. Já percebi que sim. Como eu estava a dizer, hoje vamos fazer uma emissão especial aqui do Faca Afiada. Vamos ter, ou melhor, não é especial, é a nossa emissão regular, mas aproveitamos para fazer o live, que normalmente só acontece às quartas-feiras. Hoje temos, para além de mim, David Braga, temos o Paulo Bernardo e Sousa e a Ana Lúcia Fonseca. Boa noite a ambos. Olá, boa noite. Passamos aqui quase. Espero que a gente passe aqui quase uma hora numa conversa amena, digamos assim, que não é tanto pronto, vamos tentar fazer disto uma conversa e não tanto aquelas coisas mais formais como a gente vê aí noutros formatos. E eu vou começar com um tema que foi escolhido pelo Rui, que hoje não pôde estar presente por questões de saúde. Infelizmente ele teve que ir fazer um exame e esse exame que ele fez impossibilita-o de estar aqui hoje connosco. Portanto, enfim, esperemos que tenha tudo corrido bem, que não haja nenhum problema com o Rui e daqui a uns tempos esperamos estar com ele aqui de volta. Bom, o tema que ele escolheu tinha sido não, e vai ser a questão do interesse dos jovens ou não pela política. É um tema que se calhar tem algumas variantes e que eu próprio me apercebi disso. Ou seja, nós temos, se calhar, uma imagem que não é propriamente a mais correta. Eu fui-me preparar para este tema e fui consultar um estudo que a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que agora a talho foi-se, posso dizer que tem feito um trabalho muito, muito interessante no ponto de vista do estudo sociológico, político, enfim, de várias áreas, e que de vez em quando faz umas publicações. Eu sou subscritor da newsletter deles, e tem coisas muito interessantes. E eles recentemente, portanto, este estudo que eu vos vou agora dizer é um estudo feito em dezembro, portanto, em dezembro do ano passado, não tem assim tanto tempo, que me surpreendeu. Porquê? Porque a imagem que eu tenho dos jovens é que a malta jovem está-se um bocadinho nas tintas para a política, que não vota, que não tem partido político, que não tem uma afirmação política muito grande, quer dizer, está-se, entre aspas, a borrifar. Mas os números que estão aqui nesta amostra que eles fizeram, neste estudo que eles fizeram, não é bem assim. Porquê? Para já, é um inquérito que tem quase 5.000 respostas, portanto, bastante vasto. Tem 4.904 respostas válidas. Estamos a falar de jovens entre os 18 e os 34 anos. Portanto, jovens, bastante jovens, que em idade de votar. E então a votar tinham todos, pronto, mas que começam agora a votar e já não estão jovens, que já têm algumas eleições pelo meio. E nesse universo, que é um universo que representa cerca de 2.200.000 jovens, revela que 14% dos jovens nunca votaram. Portanto, só 14% dos jovens é que disseram que nunca tinham votado. E, curiosamente, 53% dos jovens garantem que votaram sempre que houve eleições. O que é um dado muito curioso. Porquê? Porque se a gente transformar isto para aquilo que é a taxa de abstenção normal em Portugal, tem sido sempre, sobretudo nestas últimas eleições, à exceção desta, superior a 50%, isto representaria que só 47% dos jovens é que numa outra eleição é que não tinham votado. O que me deixou um bocado perplexo, porque não era essa a imagem que eu tinha. Eu tinha uma imagem de realmente que a juventude estava pouco importando com a política. Mas já agora ia perguntar ao Paulo, por exemplo, o que é que o Paulo, também ficaste surpreendido com estes números? Quer dizer, eu não conhecia os números, de per si fiquei surpreendido porque não os conhecia, mas não os estranho, na medida em que também é verdade que é dessa fase da nossa vida que nós somos mais esperançosos.
e portanto temos, e há um certo orgulho, particularmente nas primeiras eleições, em participar, porque é um salto para a vida adulta, também há ali essa representação. Por outro lado, depois também ainda não houve frustrações, e como não houve essas frustrações, é natural que ainda não tenha havido a vontade de perder o ânimo. Mas não deixa de ser interessante o que daqui se pode concluir. E vai ao encontro daquilo que eu penso mesmo, quem é que vota neste país, que são os jovens e os mais velhos mesmo. E tenho estado em mesas de voto e presenciei isso. Quem falha é precisamente a minha geração. É a minha geração aquela que falha nisto. Aquela que se caiu em descrédito, né, nestas questões. Agora, importava também saber se esta vontade de participar num ato político que é a eleição também é extrapolável para outras intervenções. Isso era interessante também tentar saber, não sei se esse estudo está habilitado a isso, mas era interessante também fazer essa análise. Olha, não está porque isto foi só, ou melhor, eu só fui buscar os números, portanto é um documento com alguma vastidão, portanto é maior do que aquilo que eu trouxe aqui, mas não, porque tinha também questões de prioridades, o que é que eles achavam mais ou menos importante na política, portanto, mas eu só trouxe estes números gerais, até para não estar aqui a demorar muito tempo neste Mas tema. olha, correndo o risco de dizer um grande disparate, porque vou dizer aquilo que conheço, e portanto isto nem sequer o universo da avaliação é, também te digo, aquilo que conheço dos diversos partidos políticos com quem tenho contacto, são as juventudes partidárias normalmente as mais dinâmicas, curiosamente, dentro dos próprios partidos, seja na intervenção social, seja depois na intervenção política, seja noutros domínios. Portanto, se calhar, pelo menos à luz dos meus olhos, eu consigo ver isso. Não sei se isso é significativo ou é representativo, mas posso dizer esse testemunho, presenciei isso com as diversas juventudes políticas com quem já tive contato. Muito bem. Ana, o que é que tu achas sobre este estudo? Também ficaste surpreendido? É o seguinte, pronto, daquilo também do pouco que conheço, o que parece-me a mim é que há muitos jovens, sim, com vontade de realmente fazer coisas, mas possivelmente até nem estejam associados aos partidos tradicionais. Há movimentos associativos feitos por jovens, nomeadamente dentro também da área do empreendedorismo social, dos ativismos, dos vários ativismos, o ativismo ambiental, por exemplo, onde há muitos jovens também com vontade de fazer ouvir a sua voz. E de facto é como o Paulo disse, não é? Portanto, a juventude, a partir volta aí dos 16, 17, 18 anos, é uma idade em que começamos realmente a querer ter mais vontade de mudar o mundo, não é? Portanto, é essa energia de mudar o mundo que por vezes, portanto, nos faz então associarmos a este tipo de movimentos. Possivelmente não nos partidos mais tradicionais, mas realmente há muitos jovens, por exemplo, até mesmo nas associações de estudantes, nas associações académicas, isso observa-se. De facto, como também o Paulo disse, depois há ali uma altura da vida, ou porque começa-se a trabalhar, isso é uma das coisas também que nós verificamos no movimento associativo, não é? Que é, hoje em dia, o tempo livre para fazer determinadas coisas começa a faltar, porque os horários do trabalho também estão desregulados, de certa forma, não é? Portanto, deixa-se ter tempo livre para nos dedicarmos à parte associativa, ao voluntariado, portanto há um desfazamento muito grande entre depois esta idade mais jovem, onde nós estudamos e temos até mais vontade de fazer coisas, e depois então uma idade mais velha, onde realmente também há mais tempo livre e conseguimos fazer, portanto, dedicar mais tempo a este tipo de atividades. Pronto, de facto, é pena que as pessoas hoje em dia não tenham, não possam dedicar mais do seu tempo livre neste tipo de, conforme associações, também em partidos políticos, não é? Portanto, ou se é político, digamos, profissional, quase,
ou então é muito difícil realmente de conseguir manter. O nível de exigência hoje também profissional é tanto que acaba por também nos limitar um pouco neste tipo de ação, penso eu. Isto é assim. Muito bem, isto era um tema que tinha pano para mangas, mas eu vou encurtá-lo aqui hoje um bocadinho, provavelmente podemos voltar um dia mais tarde de uma forma mais abrangente falar neles, isto porque depois eu vou passar agora a Ana para lançar o tema que ela escolheu, para depois quando chegarmos ao tema do Paulo, depois falarmos do assunto do momento, mas pronto, mas antes disso vamos passar ao assunto da Ana, que também tem muito a ver com os jovens, porque os jovens são, penso eu, que é a malta mais jovem que está a se preocupar mais com aquilo que tu vais falar, não é, Ana? Sim, de facto, eu trouxe este tema, nós quando falamos sobre o assunto ainda não estávamos a viver em louco tanta situação política que estamos a viver atualmente, e me faz-me lembrar um pouco também um bocado a angústia do cientista que trabalha na área das alterações climáticas. Ou seja, é um assunto urgente, é que temos que fazer realmente, temos que ter uma ação imediata, mas de facto fica sempre para trás da agenda da atualidade, porque e é esta angústia quando se trabalha na área das alterações climáticas, quando se trabalha com modelos a 30, 50, 100 anos, não é? E queríamos comunicar a urgência da ação climática, há sempre outras coisas que de facto nos ultrapassam, seja ela a pobreza, seja ela a fome, seja ela a violência doméstica, há outros assuntos que são mais urgentes de solucionar, não é? E chamo também aqui a importância que teve uma jovem, precisamente, que chamou à razão muitos políticos e que disse, não, isto é para ser feito agora. Portanto, eu falo da Greta Thunberg, que para muitos infelizmente é vista como uma pessoa que não tem uma voz válida, mas que de facto ela trouxe para a agenda da política, para o seio da agenda política, a questão das alterações climáticas. Foi um grito de alerta. E eu queria falar sobre a questão das secas, portanto, e aquilo que estamos a viver também em Portugal, que Ana, mas só aqui um atalho foi. Mas há mesmo alterações climáticas ou o Trump tinha razão e não há mesmo nada disso? É uma questão natural. Seguinte, respondendo cientificamente a essa pergunta, e já agora aproveito, nós não podemos aferir neste momento de facto que a situação de seca que estamos a viver neste momento é diretamente ligada às alterações climáticas. Isto não é possível fazer enquanto cientista e sendo honesto. Portanto, com os períodos de clima são medidos a 30 anos, nós podemos comparar em períodos de 30 anos e podemos dizer que, de facto, a situação atual, podemos só aferir mais tarde se realmente existem mais períodos de seca nesse conjunto de tempo. Portanto, porque se eu digo esta seca é devido às alterações climáticas, claro que irão haver pessoas a dizer, mas sempre houve seca em Portugal e os períodos de seca são comuns e é um facto. Nós temos a que aferir a frequência destes períodos. E se durante determinado período de tempo haver mais frequência de períodos de seca, isso poderá ser sim, possivelmente, devido às alterações climáticas. E isto também é associado a outro tipo de fatores. O que nos modelos climáticos que estão agora a ser desenvolvidos, prevê-se que até ao final do século, em Portugal, irão haver mais frequência de períodos de seca, portanto, irá haver um maior aumento da temperatura média no país, e depois, além disso tudo, irá haver um problema com os recursos hídricos. Portanto, não só os recursos à superfície, mas também os recursos que estão no solo, portanto, que são disponíveis para a utilização, para regas e etc. Portanto, tudo isto é um conjunto que pode nos levar realmente a muitos problemas no futuro em Portugal. E para isso temos que agir já. Temos que agir não só a nível da adaptação climática, temos que começar a arranjar soluções para podermos ter, então, uma maior disponibilidade hídrica, nomeadamente para aquilo que é essencial, que é tanto para os humanos como depois para a agricultura e para a pecuária.
Mas também temos que pensar naquilo que poderá, não só na disponibilidade hídrica, mas nas consequências que poderá haver no país se não existir essa disponibilidade hídrica. Portanto, e esse é um problema que compete nós agora agirmos, no sentido não só de disponibilizar soluções técnicas ou tecnológicas para este tipo de problema, mas também começarmos e é um assunto do momento, não é? A mitigar as alterações climáticas, ou seja, a fazer ações que nos levem a emitir menos CO2 na atmosfera e assim o nível de temperatura média do ambiente não aumente tanto quanto aquilo que é expectável. Portanto, mas sabes que o CO2 é amigo da Coca-Cola. Não sei se... E também há outros gases, não só o CO2 que é um gás, atenção, não é só o CO2 que é um gás de efeito de estufa, há outros gases também. E depois também uma coisa que eu queria chamar aqui relativamente à questão da pecuária e do consumo e da água para... Olha, mas já falas, deixa o Paulo falar um bocadinho sobre o assunto. Ok. Não, por acaso achei feliz o alinhamento das peças, porque no final isto parece coisa de DJ, porque vai haver uma ligação muito simples entre todos. A verdade é que a Ana muito bem começou por fazer a ponte com a questão de jovens e da jovem de referência de momento, a Greta Thunberg, que garantidamente despertou também a alma cívica de muitos jovens por esse mundo fora, e não só, tocou nos adultos, porque ela fez uma coisa que os jovens fazem que nós adultos já não conseguimos. Simplificou a questão. Escolheu a prioridade. O que é primeiro? Eu não posso falar noutras coisas se não tivermos condições de existir. Foi este o raciocínio simples dela. E eu acho isto interessante porque os jovens têm esta particularidade de serem muito mais simples. Aliás, em ciência diz-se muitas vezes isto, que a gente deve sempre optar pelo caminho mais simples. E procurar as soluções mais simples e também os teoremas mais simples. Os jovens fazem isso sem pensar. Ou pensando, mas sem ter essa intenção marcada. E a verdade é que ela fez isso e conseguiu chamar a atenção para estas coisas. Mas como o diabo está sempre atrás da porta, e desta vez até tem nome, não é? Lá tínhamos que arranjar uma distração de momento, tínhamos a Covid a atrasar isto tudo, e agora veio mais um Palerma fazer mais estragos, e a gente estamos todos entretidos com isso. E voltamos a adiar-nos a nós próprios, todos, enquanto comunidade mundial, enquanto seres humanos e os outros seres vivos que também estão à nossa volta, e a padecerem pelos nossos disparates. Quanto à ligação entre realmente a seca que vivemos neste momento, o episódio que estamos a viver este ano, e aquilo que é a ligação com as alterações climáticas, eu, como não estou preso pela ciência, sou capaz de ser um bocado abusado e dizer eu sinto que há mesmo uma ligação. Não, Ana, desculpa que eu diga isto, mas eu percebo que tu faças essa ressalva porque é uma ressalva prudente e eu entendo isso, porque também conheço os pressupostos. Mas epá, cheira mesmo que há uma ligação. Há uma ligação entre uma coisa e outra. E eu não esqueço, no nosso caso, em Portugal, em particular, nós temos tido um processo de desflorestação acentuado nos últimos anos, que é uma coisa brutal, sem compensação, porque nem sequer nos temos dado o trabalho de repor, o que também não ajuda ao processo. Eu sei que Portugal não vai resolver o problema em si, mas podíamos dar o nosso contributo, já que também demos algum grande contributo para o problema existir, nomeadamente a este nível, com os fogos de verão, é uma loucura. E depois a questão da queima de combustíveis fósseis continua a ser um problema. A nossa economia é muito ligada a isso. E já agora, deixem-me que eu vos diga uma outra coisa. E também a nossa alimentação. Isto é uma coisa que temos que começar a falar. A verdade, a nossa alimentação, que é uma alimentação omnívora, acaba por servir de outros animais para existir e também leva a consumos de água, curiosamente, bastante acelerados. Já agora queremos fazer poupanças, temos que começar a encarar isto sobre as diversas vertentes. Eu sei que posso parecer pessoas de um certo partido a falar, mas também sei que eles têm a razão neste dossiê e não me custa nada a assumir. Ok? Fala lá então aqui naquilo que ias falar. Não, era precisamente, eu ia referir a questão da alimentação e da necessidade, portanto, a necessidade que existe de água
não só para nós, para a rega dos campos, mas para alimentar os animais. Eu vou trazer esta experiência, eu trabalhei muito no nível da adaptação às alterações climáticas, nomeadamente na zona do Alentejo, onde a situação já é urgente agora, em 2020. Portanto, nós estamos a falar de modelos em 2100, portanto, quando nós levamos cenários para trabalhar, estamos a falar de cenários até ao final do século. Uma das situações em Mértola que eu assisti, trabalhei lá em 2017, 2016 também, um período de seca também, e os agricultores choravam, literalmente, choravam porque a questão, eles não têm acesso à água do Alqueva, não é? Portanto, não existe nenhum transvase. Não se sabe se é uma solução possível ou não, porque o transvase vai encarecer enormemente a água, portanto, vai se tornar inviável usar esta água para a agricultura e manter os preços que temos na atualidade daqui, depois há esta situação também económica que temos de saber gerir, não é? Portanto, aumenta muito realmente o preço da matéria-prima e da alimentação, portanto, há aqui uma gestão que tem de ser feita. Eles exploram as vacas mortelengas, e que é uma raça autóctone que é uma raça que é prime para determinado setor de consumo alimentar, e eles foram todos patrocinados pelo Pingo Doce para fazer. Eles já tinham as vacas vendidas antes delas, portanto, as vacas já estavam vendidas, entre aspas, portanto, e o Pingo Doce dava-lhes forragem, portanto, era a troca. Acontece o seguinte, mas não havia água. E havia um agricultor literalmente que explicava que a vida dele, o dia dele era ir buscar água ao rio, encher, voltar, dar água às vacas, voltar ao rio, e era o que ele fazia o dia todo. Porque não havia água, ele já não tinha água, portanto, nas zonas nas zonas de contenção de água que tinha criado nas suas pastagens, portanto, e a vida dele era buscar água para as vacas. As vacas já estavam vendidas. Portanto, isto é uma questão que nos leva a pensar na quantidade de consumo de água que uma vaca necessita. E, de facto, se formos a pensar, essa água poderia ser utilizada, por exemplo, para regar uma série de campos que poderiam dar um aporte de proteína vegetal, por outro tipo de alimentação. Portanto, isto é uma questão que também tem que ser muito pensada e muito ponderada. No que é que nós usamos a água? No Algarve é a questão, por exemplo, dos campos de golfe. Fala-se muito de grandes campos de golfe e fala-se muito deles usarem águas, reutilizarem águas, portanto, para a rega dos campos, mas isso é um modo dos campos de golfe. Neste momento estão-se a licenciar N campos de golfe no Algarve, e nós vamos estar a regar a relva dos campos, quando se calhar vai haver necessidade para regar as culturas de regadio e até as próprias... fala-se de ser necessário também regar as culturas que não são de regadio, portanto, amendoeiras, etc., porque o clima vai ficar de tal forma, tão quente, e haver tão poucos períodos de chuva, que vai-se ter que começar a regar coisas que não se regam neste momento. Portanto, isto é que nós temos de ter em consideração. No que é que queremos investir? Olha, deixa-me só agora meter-te um bocadinho contigo, porque eu há uns 2 dias, 3 dias talvez, aliás, eu comentei isso no nosso grupo interno, ouvi uma notícia num jornal, penso que foi não quero estar a mentir, mas penso que foi na SIC, no telejornal da tarde, ou no Jornal da Tarde, aliás, em que não sei se era cientista, se era alguém ligado a essas questões ambientalistas, em que ele referiu que já há um processo de desalinização da água, barato, ele até deu um preço, disse que era 50 cêntimos por metro cúbico, e que no Algarve, brevemente, 100 mil pessoas iam ser abastecidas por esse processo. Isso é assim tão rápido que vai acontecer, ou vai mesmo acontecer? Tens algum dado sobre isso? É assim, na altura, quando nós fizemos também o trabalho no Algarve, quando nós chegamos a fazer, junto com a AMAL, a Associação de Municípios do Algarve, um plano de adaptação às alterações climáticas, nós levamos várias medidas à mesa, não é, ao plenário, e uma delas era a desalinização. E, de facto, chegamos à conclusão, falando com stakeholders, falando com pessoas peritas na área,
que a dessalinização, por enquanto, para já não é necessário ainda. E por outro lado, também existe uma série de medidas que se calhar são mais baratas e que podem solucionar a questão da disponibilidade da água, pelo menos no presente. Porque temos que ponderar uma coisa, além da dessalinização ser um processo ainda bastante caro, temos que pensar na localização, portanto, onde é que vamos colocar? E depois tem que haver o transporte dessa água para os sítios onde é necessária. Será que vamos conseguir encontrar um local propício para isto? Primeiro ponto. Segundo ponto, a dessalinização, além de a água não ser ainda potável, portanto, seria uma água para regas e não todas as regas, temos que ter cuidado depois com a questão de certos campos poderem ficar inapropriados para determinado tipo de cultura. Temos a questão do sal que sai dessas. Portanto, ou seja, a dessalinização não é um processo inocente, digamos, não é? Portanto, nós retiramos o sal da água, mas temos que alocar esse sal em algum lado. Isso é um desperdício. Onde vamos colocar este sal? Isso também é um problema. Quem vai ficar com o sal que é depois produto da dessalinização? Portanto, tudo isto é um processo, neste momento, que não é ainda execuível. Para já não é ainda necessário. E depois também não é tão execuível como isso. Portanto, possivelmente será mais lógico e mais fácil e mais barato pensar em que tipo de culturas é que vamos fazer no Algarve. Sim, senhora, olha, Qual é o tipo de culturas? Vamos continuar a produzir abacates e frutos vermelhos que não são consumidos em Portugal? Será que isso é viável? Será que é isto que tem que ser debatido, discutido e que temos que realmente pensar não em 5, 10 anos, mas sim pensar aos 50, em 30, 50, 100 anos. Nós, no nosso projeto, sim, falou-se fazer uma dessalinização, talvez a partir de 2060 ou 2080, porque aí os recursos hídricos, chegamos à conclusão que aquilo que existe de água neste momento no Algarve poderá não ser suficiente para o consumo humano. Isso é que é o nosso grande problema. Olha, só tarde foi, pelo aquilo que eu percebi da tal notícia que eu ouvi, a notícia da pessoa que lá estava na televisão, ou das duas uma, ou ele estava a dourar a pílula, porque aquilo que eu percebi é que a água ia ser para consumo de 100 mil pessoas. O sal ia ser devolvido ao mar. E já a ideia provaram água, eu não sei se algum de vós já provou água vinda de uma dessalinização. Já, quando estive na Berlenga, já estive na Berlenga, e na Berlenga é só água dessalinitzada. Epá, não me soube diferente daquela da torneira, mas não? Não me soube. E não era água engarrafada, ou pelo menos eu acho que não era, porque aquilo foi de uma torneira, portanto, não achei assim grande diferença, mas não sei, isso aí não me quer meter, mas por acaso achei piada porque o senhor estava, pronto, aquilo para eu até dizer, aliás, eu até comentei no nosso grupo, olha, se calhar descobriram a pólvora líquida, não é? Porque também não tenho, era como, dados, mas... pois é tipo como se faz nos Emirados, né? Fazem água a adultos, metem aquilo lá num lago artificial e pronto, e depois distribuem. Se for assim, o que não nos falta é para a água, não? A água do mar é aquilo que nós temos mais. Bom, vamos então lançar o terceiro tema. Paulo, força, é todo teu agora. Ora bem, nesta senda de jovens, de uma questão que continua pendente, também continua pendente uma outra que acaba por estar ligada a estas. Eu trouxe o tema da educação para a cidadania e para a paz, num tempo em que se fala em tudo menos em paz, mesmo quando se fala em paz, age-se em que sentido contrário à dita. E a educação para a paz, talvez as pessoas que nos ouvem, e até se calhar aqui vocês, a Ana e o David, não tenham essa informação, foi uma ideia que saiu deste país. A Educação para a Paz tem um projeto aprovado das Nações Unidas, um projeto pedagógico, que foi criado neste país nos anos 70 do século passado. O autor é o meu pai, e portanto eu conheço perfeitamente do que estou a falar, por razões óbvias, assisti até à produção. E a Educação para a Paz visava o quê? Visava aquilo que também, por exemplo, a educação ambiental visa alterar comportamentos das gerações vindouras e que elas também ajudem com isso a alterar comportamentos das gerações que vêm de onde provém.
E nesta perspectiva, a educação para a paz firma-se num conjunto de pressupostos, não se firma na passividade, porque é uma coisa que normalmente as pessoas associam muito à paz, eu ficar quieto a ver a banda passar e toda a gente a comer-me as migalhas em cima. Não é nada disso, ser pacifista não é nada disso. Aliás, quem me conhece sabe que eu defendo o pacifismo há muitos anos e não é por isso que eu não deixo de ser aguerrido nas coisas que defendo. Uma coisa é ser pacifista, outra coisa é ser tolerante de forma quase obscena. E não é disso que se está aqui a falar. Naturalmente, tudo isto nasce de alguns exemplos que a história nos deu no sentido da resolução de problemas graves e dramáticos. Eu podia aqui focar uma data deles, mas há aqueles que são mais conhecidos e, portanto, sempre são mais fáceis de encarar. Recordo de um homenzinho, um lingrinhas, ninguém dava nada por ele, e que de repente pôs o Império Britânico a andar da Índia para fora. Não foi bem de repente, aquilo foi um processo, mas precisamente com recurso àquilo que é chamada não-violência. Podia também recordar, olha, o que se passou durante o período nazi, no período da Segunda Guerra Mundial, em que a Dinamarca, em determinada altura, percebeu que a resistência armada não era um problema, e a partir do momento em que resolveu deixar de dar tiros, chateou e de bandeiras alemães nessa altura. Eles estavam exauridos, os dinamarqueses não tinham recursos nem para eles, nem para se alimentarem. Os alemães, com bastante à vontade, lhes exigiam comida, por exemplo, e eles davam aquilo que tinham e que não tinham. Eles exigiam-lhes as casas, eles ofereciam-se como serviçais para as próprias casas, para lhes limpar e arrumar as casas. Até que há um dia curioso, é que os alemães até decidiram, vamos marcar aqui também os judeus com a estrela de Davi, que era uma prática muito comum deles por essa Europa fora, e os dinamarqueses disseram, sim senhora. E o próprio rei deu o exemplo, toda a gente se automarcou com a estrela de Davi. Isto são pequenos exemplos de um conjunto de outras coisas que foram feitas, uma participação cívica silenciosa, cuidada, não provocatória, no sentido bélico do termo, mas provocatória no sentido de provocar aquilo que é a consciência, neste caso, dos ocupantes. E a verdade é que os alemães saíram da Alemanha, da Dinamarca, bastante desgastados com o que ali se passou, porque aquilo chateava. Vamos ser honestos. Um exército está preparado para combater. Não é para ser servido. Aqui o fator surpresa é mesmo muito, muito interessante. Houve ali uma arma de guerra que foi não fazer guerra. Eles estavam a contar com isso e isso não aconteceu. Ora, quando nós conseguimos passar este tipo de informação aos nossos jovens, que hoje são assolados com jogos onde se mata e esventra a toda a hora e à velocidade é que se quer, quando ligam a televisão e veem a violência avulsa à torto e direito e não têm qualquer filtro nestas coisas, porque, sejamos honestos, nós antigamente ainda íamos para a rua, os nossos filhos vão para o mundo quando se ligam a uma máquina como esta com que estamos a falar. E nós não os ajudamos a filtrar a informação que recebem. E também por isso era este o tempo de procurar que eles pudessem receber alguma educação formal, no caso, ou mais flexível, se quiserem, no sentido estrito do conceito, para que percebessem que a vida não é feita de morte, necessariamente. A morte é apenas uma etapa e não tem que ser violenta. Tem que ser apenas uma fase. E isto devia ser passado aos nossos jovens e não é. Aliás, tanta falta faz que no tempo em que vemos um exército brutal entrar pela porta adentro de um país que não tem condições de defesa, vamos ser honestos, mas enaltecemos 13 pessoas que resolveram fortificar a sua própria vida, porque ao fim e ao cabo foi o que eles fizeram. Aquilo que aconteceu hoje, eu não consigo vê-los como heróis, eu consigo vê-los como pessoas que se entregaram para nada. Para nada, vamos ser honestos, aquelas pessoas hoje morreram para nada. E todas as pessoas que morrem em guerras morrem para nada, porque no final das contas, há 2 ou 3 fulanos mais velhos que se fartaram de encher os bolsos com uma guerra e andaram jovens a matar-se uns aos outros sem saberem porquê. Porque a cobardia tem destas coisas. E isto tem que ser dito. Temos que assumir isto uma vez por todas. Até por outro lado, esta questão também se cruza com a questão ambiental. Vamos ver como é que ficam os terrenos e os solos e todo aquele ecossistema que é a Ucrânia quando tudo isto acabar. Vai estar arrasado, como todas as guerras fazem. Também por isso,
Até isto entronca bastante bem nas questões ambientais que falávamos antes. É comum acontecer isso. Depois há anos e anos de recuperação que eu não sei se a natureza vai conseguir ter tempo para fazer tudo, porque nós só estragamos. Está na altura de pararmos para que isso aconteça. Daí eu esta semana, em particular, com este evento absolutamente louco, de um indivíduo que está garantidamente com graves problemas psíquicos e que está a arrastar com ele toda uma grande nação, que não merece aquele líder, merece outra coisa, mas também tem que fazer alguma coisa para o evitar. E esta semana apelei a várias coisas. E lembro que a grandeza dos homens tem que vir ao de cima nestas alturas. Eu recordo, e chamo a atenção a quem nos está a ouvir, e quem viu o filme, é bom que perceba que a cena que eu vou falar é uma cena real que aconteceu mesmo. Eu recordo que estamos na Rua do Arsenal durante o processo de Revolução do 25 de Abril e Salgueiro Maia dirige-se às tropas do regime para dialogar. E é recebido por um brigadeiro completamente deslocado que só pensava era em abatê-lo. E dá ordem de debate ao Salgueiro Maia. E naquele processo há dois homens que a história nem sequer os registra, que é uma coisa extraordinária, que são dois homens essenciais no processo daquela revolução que ainda hoje nós todos usufruímos dela. Se aqueles dois homens tivessem feito o que era mais fácil, aquilo que não os punha em causa, porque se aquela revolução corresse mal, aqueles homens tinham sido muito maltratados. Eles recusaram a ordem de abater um compatriota por motivo nenhum. E com isso, naquele momento, eles garantiram a revolução. E é isto, provavelmente, que no exército russo vai ter que acontecer, mas para isso é preciso que houvesse uma educação prévia para a paz, que as pessoas tivessem estas coisas na cabeça, percebessem o que era importante, lá está, as tais prioridades que os jovens e muito bem sabem fazer. Também por isso, eu esta semana tenho apelado aos jovens que este é o tempo de se apartarem de participar em sistemas militares ou militarizados. E para isso, em Portugal, a lei consagra-lhes a possibilidade do Estatuto do Objetor de Consciência, que fez sempre sentido e continua a fazer sentido. Eu sobre isto alerto a duas coisas. Ao contrário do que se diz, o serviço militar obrigatório não foi terminado. Ele está suspenso. Uma coisa diferente. E ao estar suspenso, até está, neste momento, com uma outra possibilidade. É que, quando ele foi suspenso, eram só os homens que cumpriam. Hoje, as senhoras também cumprem. E a verdade disto é que a única obrigação militar que existe neste momento, que é a ida ao Dia da Defesa Nacional, também inclui as moças. E, portanto, nós temos um serviço militar obrigatório como se fosse uma espada em cima da cabeça e não nos estamos a perceber. Num tempo de guerra é bom que percebamos se queremos fazer parte de uma coisa que eu gostava de mostrar ou se queremos fazer parte de uma coisa boa. E agora só partilhar uma coisa... Paulo, não partilhes ainda, porque tenho aqui uma pergunta de uma nossa telespectadora, que eu penso que ela não percebeu aquilo que tu disseste nisso. Porque a pergunta é esta. A pergunta é, essa disciplina que está a falar é obrigatória? É porque eu nunca ouvi falar nessa matéria na escola do meu filho. Atenção que isto ainda não é disciplina, não é? É verdade. Defendes isso, mas ainda não é. Não existe. A gente defende isso. É defendido, mas neste país não é feito. Por pena minha e por pena provavelmente também dessa espectadora, que eu aproveito para cumprimentar. Mas a verdade é que isto ainda não existe. E o meu lamento é esse. É que ainda não tenhamos a consistência de preparar os nossos jovens para aquilo que é um bem maior, que é uma vida onde a paz seja um valor de felicidade. E isso é que eu lamento. É que eu lamento, porque parece que a felicidade se realiza pela matança, por tudo e mais alguma coisa, menos aquilo que interessa. E era importante que isso passasse a acontecer. É uma luta com muitos anos, como vocês já perceberam. Se me permitisse agora, eu gostava de mostrar uma coisa para que as pessoas percebam de uma vez por todas para que é que serve o serviço militar, o que é que ele produz e, essencialmente, por que motivos não devemos nos ligar a isso. E então fazer isso. Só um momento que é para poder aqui fazer uma escolha que... Partilhar a tela, penso que tens acho que já tens essa autorização. Tenho, só que ainda não fiz a... Ok. Agora é que sim, vou então pôr no ar. Eis o grande produto da guerra.
este momento de grande valentia tem sempre o mesmo resultado. Isto. Queremos ser recordados por isto? Eu preferia ser recordado por este discurso, que não vos vou sujeitar a ele, mas preferia ser recordado por este discurso e pelo valor que ele tem. Mais vale a pena sonhar, e com algo de bom, do que cooperar em algo que não tem nada de bom mesmo. Este é o princípio que nos falta ter bastante bem assumido. E penso que quando se falava em homens também se falava em mulheres, naturalmente. Essa questão de género está resolvidíssima entre todos nós. Somos mesmo todos iguais, deixa-me só aqui tolerando dessa maneira. Deixa-me só aqui, tenho que tirar os óculos porque infelizmente preciso de lentes progressivas e não os tenho agora. Okay. Aqui alguns comentários dos nossos web espectadores. O Luís Santos diz que pergunta se o serviço militar obrigatório devia ser reativado. O Vítor Ferrão faz aqui uma observação, que é: falamos de países nórdicos, é falar de inteligência e leal de uns para os outros, coisa que está a acabar na Europa. E a Ana Costa volta aqui a perguntar, volta aqui a fazer uma pergunta, que é: em caso de guerra, se o estatuto de objeção de consciência se mantém. Boas perguntas, e tem vou tentar, vou ver se não me esqueço de nenhuma, e se me esquecer o Davi ajuda. Vou começar já pela última. O Estatuto de Objetor de Consciência supera aquilo que é os períodos mais dramáticos que a Constituição impõe, no nosso caso em Portugal, que seria o estado de sítio e o estado de emergência. O que quer dizer que continuam válidos num período em que o recrutamento depois é alargado. Bom, resumindo e trocando em miúdos, quem tiver Estatuto de Objetor de Consciência nunca será chamado. Se o quadro jurídico se mantiver, se não houver uma alteração à Constituição, é disso que estamos a falar, o quadro que temos neste momento. E o quadro que temos neste momento é: numa situação de estado de emergência ou de estado de sítio, quem tem Estatuto de Objetor de Consciência não é chamado para cumprir serviço militar. E isto é bom que fique claro para todos nós. Depois, se houver interesse em saber como é que se obtém o Estatuto de Objetor de Consciência, eu terei todo o gosto em ajudar nisso, sendo que isto trata-se administrativamente através do site do Instituto Português da Juventude, mas eu poderei ajudar as pessoas a perceberem como é que vão de fazer isso. São 2 ou 3 documentos para preencher, e que deve acontecer logo no ano em que Paulo, diz-me só uma coisa, mas apesar de ser só no site do IPDJ, qualquer pessoa pode ser objetor de consciência, não tem limitidade, não? Ou tem limitidade? Não tem limitidade. Quando eu falo dos 18 anos, é a partir do momento em que deve fazê-lo, que é o momento em que entra na idade adultícia. E, portanto, é esse o momento, no ano em que faz 18 anos, pode então pedir, requerer a atribuição do Estatuto de Objetor de Consciência. Eu aconselho a que ele seja feito quanto antes, e explico porquê. Porque logo aos 18 anos os jovens são confrontados com a presença no Dia da Defesa Nacional, que, como eu disse há pouco, é uma obrigação militar. Ora, se entretanto o jovem, porque não pediu o Estatuto de Objetor de Consciência a tempo útil, vai ter que ir cumprir o Dia da Defesa Nacional, já entrou no sistema. E isso complica de maneira a avaliação de um pedido que seja feita. Portanto, por isso é que eu advogo que quanto antes façam o pedido, para que não se cheguem a misturar, desculpem a expressão, aquela que encontro, com o sistema com o sistema militar. Quanto há pouco falava-se o serviço militar obrigatório, o serviço militar é obrigatório, ele é obrigatório, a questão é que está em suspenso. Está em suspenso. E a qualquer momento pode ser reativado. A verdade é esta. E isto tem que ser dito, porque tem sido feito um apelo ao desleixo normal que nós temos, e nós, os portugueses, honra seja feita, façamos essa autocrítica, somos tendencialmente desleixados em certas questões. E tem sido feito um apelo ao desleixo porque ele dá jeito. Ele dá jeito, porque a ideia de que o serviço militar obrigatório não existe não é verdadeira. Não é verdadeira. Tanto é que há obrigações militares a cumprir, se não se pedir o Estatuto de Objetor de Consciência. E objetora, já agora, isto não é uma questão de género, é a mesma questão que atravessa os dois géneros. Eu tenho a sensação que me esqueci de responder a alguém. Não, o do Vítor Ferrão era apenas uma observação. Há aqui mais uma pergunta da nossa Maria Anjos, que
pergunta como é que é feita essa avaliação. Portanto, a pessoa inscreve-se no IPDJ, mas depois vai ter de ser chamada e vai ter de responder algumas coisas, digo eu. Não necessariamente. É um requerimento, é que é muito administrativo. Isso foi no meu tempo, é que eu fui julgado para ser objeto de consciência. Já agora ficam a saber que também sou. Nesse tempo eu já tinha que ir a tribunal como um criminoso, demonstrar que aquilo que não queríamos era pegar em armas. Era uma coisa gira. Mas ainda bem que isso evoluiu e fico feliz que as gerações de agora não tenham passado por isso. É apenas um requerimento. Eu poderei facultar as minutas, mas elas também estão online, que até pode ser entregue também online no site do Instituto Português da Juventude. E, portanto, se puserem no Google ou em qualquer outro browser a procura do Estatuto de Objetor de Consciência, de certeza que vão encontrar as ligações para isso. Ainda assim, se quiserem ir até ao meu Facebook, eu poderei patrocinar o acesso mais simples. Por esta via não é simples, estamos numa edição de uma emissão, não é tão simples quanto isso, mas poderei fazê-lo no meu Facebook, que é o meu nome, é Paulo Bernardo de Sousa, portanto também me encontro com facilidade. Portanto, eu sugiro que analisem isto com olhos de ver, porque este momento é bastante crítico. E a tentação de muitos já é enviar tropas para lá. A verdade é que nós já temos 1.500 operacionais a caminho, da Roménia, no caso. E, portanto, é tudo uma questão de tempo até o barulho ser bastante, porque, infelizmente, isto ainda agora está a começar e sabe-se lá onde é que vai acabar, e um dia destes temos tropas portuguesas num teatro de operações, coisa que já não temos há mesmo muito tempo. E queremos nós participar nisto, queremos nós ser aquilo que se viu há bocado na imagem, autores daquilo, ou vítimas daquilo, veja agora, porque na guerra não se mata só, também se morre, e também se fica estropiado. E a propósito do quê? A propósito do quê? Do enriquecimento de meia dúzia de fulanos que não têm qualquer pudor em mandar outros para a frente de combate. É isto que nós andamos a fazer nós próprios. Aqui mais uma observação esta Paula Andrade já é nossa conhecida, ela está sempre atenta aos nossos programas, e ela faz aqui uma observação que diz que a questão do Estatuto de Objeção de Consciência já é bastante antiga, porque o meu marido fez o serviço nos bombeiros em vez de na tropa. É assim, quando o serviço militar obrigatório... Que ela, quando era via obrigatório, exatamente, isso é isso. Quando o serviço militar obrigatório era efetivo, ou seja, não estava suspenso, cumpriu-se o serviço cívico. Eu também cumpri o serviço cívico e até vos digo que prestei o tempo que normalmente um mancebo presta nas tropas especiais, ou seja, eu tive mais tempo do que a maior parte das pessoas que cumpriam o serviço militar, porque era essa a bitola que era usada. E cumpriu metade na Junta de Freguesias de Odivelas, nos serviços administrativos, e outra metade no Museu Mineralógico e Geológico da Faculdade de Ciências de Lisboa. Tive o prazer de trabalhar com o professor Galo Pinto Carvalho, que foi um momento bastante interessante para a minha construção, que é o homem dos dinossauros. Pronto, hoje eu já sou um também, mas pronto. Mas foi muito bom. Ele ainda está por aí a dar aulas. É fantástico aquele homem. Um poço de conhecimento. Eu tive esse privilégio. Mas isso foi porque naquele tempo o serviço militar obrigatório era efetivo, então o serviço cívico também o era. Não fazia sentido que agora quem fosse objeto de consciência fosse penalizado a cumprir, quando quem não o é, também não é obrigado a fazer de outra maneira. Muito bem, vamos aproveitar aí, olha, foi na hora certa esse toque do telemóvel, porque epá, já faltam menos de 12 minutos, e eu queria falar um bocadinho sobre o assunto do momento, a questão da guerra, da invasão, como disse muito bem o Paulo, de um maluco qualquer da Rússia por parte da Ucrânia, da Rússia à Ucrânia. Ana Lúcia, 3 minutinhos, 4 minutinhos no máximo para falar nisso. Então, começo já por também fazer algumas observações sobre aquilo que o Paulo Bernardo de Sousa falou, nomeadamente há 3 tópicos que queria falar. A questão da disciplina para a cidadania, que tem levado a muitas discussões neste país, muitas infundadas, e possivelmente haverá um propósito para isso, porque eu ainda não percebi bem qual é o cerne da questão. Só pessoas, penso eu, que estão habituadas a fazer um tipo de lógica de pensamento, de tentar convencer alguém a alguma coisa, podem pensar que a educação para a cidadania compete
doutrinar alguém. Educação para a cidadania é apenas e só, simplesmente isso. É ensinar as pessoas a aceitarem e a valorizarem a vida em comunidade. Não é mais do que isso. E para isso também temos que conhecer os nossos próprios dogmas e as nossas próprias questões com grupos sociais diferentes, como é que lidamos, lá está, com as questões do género, com as questões da identidade. São problemas de facto que se colocam e não há nenhuma intenção de doutrinar quando educamos para a cidadania. Eu sou sócia fundadora de uma associação da Ordem dos Cidadãos, precisamente em 2010, mais ou menos por aí, e que o propósito era precisamente esse, era falar sobre a multiculturalidade, falar sobre os problemas relacionados com o género, com a identidade. Portanto, não percebo realmente qual é o grande... Faz-me confusão algumas das questões que são levantadas relativamente à educação para a cidadania. Depois, relativamente também, falou-se da educação para a paz, educação para a felicidade. Infelizmente, para muitas pessoas, felicidade é ter coisas e não ser. Não se é feliz. É-se feliz porque se tem uma casa, porque se tem um carro, porque se tem uma família, porque se tem filhos, porque se tem marido, porque se tem... E quando o foco é ter, é natural que, por exemplo, um maluco da cabeça diga que quer ter que quer possuir aquele país, e as pessoas concordem porque se ele é mais poderoso, se ele tem mais capacidade bélica, se ele é mais rico, então ele pode ter aquilo. Porque as pessoas estão com as prioridades todas trocadas e enviesadas. Portanto, isto é outra coisa. Passando outra vez para a questão do ambiente e da ambiental, há uma questão também que se tem que ter cuidado quando a escalada da violência, não é? Temos que ter muito cuidado com a questão da escalada da violência, porque nós estamos a falar de uma guerra potencialmente nuclear. E temos uma questão que tem a ver com a radioatividade. Ou seja, esta guerra potencialmente poderá não só ficar nas fronteiras de 2 ou 3 países. Havendo um acidente nuclear, todos nós iremos viver o impacto dessa situação. Aliás, só a Ucrânia tem 7 centrais nucleares. Portanto, são 7 bombas atómicas potenciais. Temos que ter, e aí realmente, de facto, penso que a escalada da violência de ambos os lados pode ser muito perigosa para nós enquanto para o próprio planeta. Portanto, e nós estamos como disse o Paulo, sobre os problemas a nível de solos, a nível de poluição, de águas, a nível... Isto tudo de facto, está a acontecer, os bombardeamentos e com tudo mais. Depois, se nós acrescentarmos a questão da radioatividade, então poderá ser um grande desastre ecológico e planetário. Portanto, isto é um problema muito grave. Um minuto, no máximo. Depois, muito importante também esta questão da educação para a paz, onde nós não fazemos só cenários climáticos. Os cenários climáticos possivelmente será a discussão mais fácil a ter quando se fala de alterações climáticas. Nós também fazemos cenários socioeconómicos. E os cenários socioeconómicos pressupõem cenários de maior guerra e maior conflito. Portugal é um país muito, muito dependente de água, nomeadamente os grandes rios portugueses vêm de Espanha. Nós dependemos de Espanha a nível de sobrevivência de água. Portanto, a escalada da violência pode levar ao ponto em que, havendo algum conflito entre Portugal e Espanha, nos possa, a nós, privar-nos da nossa sobrevivência. Portanto, e havendo, quando falamos das secas e de pouca disponibilidade de recursos hídricos, isso pode estar também posto em cima da mesa. Portanto, e se nós não tratamos de pensar como cooperar e como vivermos em cooperação e começarmos a viver muito nesta questão
de criar muitos conflitos, poderemos ter um problema aqui na Península Ibérica. E é difícil pensar nisto muitas das vezes, porque não queremos trazer isto para a nossa realidade, mas de facto é uma situação que pode estar em cima da mesa e que tem que ser pensada. E qual é a lógica? Vamos então começar a fazer forças armadas para combater os espanhóis que lá vêm ou que nos podem criar problemas no futuro? Ou vamos pensar como é que nos vamos unir e tentar solucionar ambos em conjunto este problema? Muito bem, sim senhor. O teu minuto é quase 120 segundos. Paulo, é a tua vez e depois no fim despede, que eu já não volto a falar e, portanto, depois acabas tu o programa, ok? Muito bem. Olha, antes de mais, esta última reflexão da Ana, a quem sou eu para avaliar, mas achei excelente. E gostava que a tónica fosse esta, que percebamos definitivamente o que é prioritário, se vamos optar pela razoabilidade, pela razão, ou se vamos optar por voltar ao nosso estado primário. Realmente teríamos sempre uma justificação antropológica, mas nós já demos uns passos em frente e se calhar esta coisa de resolvermos tudo à padeirada está na altura de parar. Está na altura de parar. Eu termino fazendo este apelo aos jovens, é a vocês que pertencem ao mundo já hoje, não é amanhã, é já hoje. Não sigam as loucuras dos vossos pais, porque tendencialmente eles vão ficar sentados no sofá enquanto vocês vão matar uns aos outros. Isto custa dizer, mas é um facto. É sempre muito confortável dizer a um jovem, vai lá tu. Porque é ele que lá vai, não somos nós. E vou também anunciar uma coisa, se o David não me autorizar paciência, porém só no meu espaço no Facebook, mas eu estou a terminar um vídeo com uma apresentação que vos poderá ajudar a perceber as coisas que aqui tentei hoje transmitir, inclusive como obter o estatuto de objetor de consciência, que insisto, não se fiquem só os moços por ele, também as moças, porque as coisas não estão de isentar ninguém. Paulo, deixa-me só dizer-te que não só, mais do que autorização, mas é uma coisa que pediram, já pediram aqui para partilhar a apresentação que fizeste. Muito bem, farei isso de seguida, estou só a transformá-la em MP4, MPEG, aliás, estou a dizer disparates, sabem que as chaves brancas têm dessas coisas. E que já farei isso, porque acho que fará algum sentido vocês terem noção de como aceder ao estatuto. Naturalmente, estou desde já disponível por mensagem, como acharem melhor, para, tendo dúvidas que não fiquem esclarecidas por aquele vídeo, e onde está também o acesso ao site do IPJ, disponham, não fiquem com a dúvida para vocês, não há embaraço nenhum em colocar questões. O embaraço é ficar com elas por responder. Façam o favor de ser felizes pacificamente. E isso é muito bom, é tão bom. Procurem isso. Não procurem os caminhos que temos visto percorrer por estes adultos malucos. Obrigado, boa noite e, ao que parece, até um dia destes convosco também. Boa noite. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada.